Olá pessoal, nós estamos aqui dando continuidade a um projeto que nós iniciamos, o projeto Mais pelo Próximo, né? Alguns projetos dentro desse Mais pelo Próximo, né? Um dos nossos projetos é um podcast Bem Mais Próximo. E nós estamos aí iniciando 2024 com alguns convidados especiais que nós estamos chamando aqui para participar desse podcast, trocar uma ideia, contar algumas experiências de vida, alguns testemunhos, pessoas que porventura, né, com seu testemunho vai ajudar a edificar a sua fé. Amém? E nós estamos aqui hoje com uma pessoa, né, que nós conhecemos aí na caminhada, Pastor Alexandre Freitas, né? E é um dos participantes também do Adore 2024, que vai ser realizado na Capela da Unicesumar, dia 18 de maio. Então, neste projeto de 2024, iniciando esse projeto, nós vamos começar aí conversando com as pessoas que vão estar participando do Adore, né? E hoje o primeiro é o pastor Alexandre Freitas, né? Então, nós já queremos aqui passar para ele, que ele comece aí contando um pouco, né, do pastor Alexandre, da onde veio, né, um pouco da sua infância, né, e qual a sua igreja hoje aqui na cidade de Maringá e região. Boa noite, pastor Cláudio. Aliás, boa noite, boa tarde, bom dia, porque a gente não sabe que hora que você vai assistir esse podcast. Pastor Cláudio, a paz do Senhor Jesus e a paz a todos. É uma honra e uma alegria muito grande estar aqui. E assim, um peso de responsabilidade por ser o primeiro, né, dessa série de podcasts que vão acontecer até maio. E que alegria, né, estar aqui nesse podcast, nessa gravação, falando um pouquinho do amor de Deus, do que é adoração, do que é a nossa experiência com Cristo, da minha família, do meu ministério. Por onde eu vou começar? Pela minha infância. Eu sou natural do Rio de Janeiro, né? Eu tenho 46 anos. Desses 46 anos, 32 anos eu estou com Cristo. Desses 32, 28 anos eu exerço o ministério de Jesus, desde evangelista, obreiro, músico, auxiliar de pastor, enfim, as muitas camadas que a gente passa na igreja, ministério infantil, muitas coisas nesses longos anos, né? E eu sou natural do Rio de Janeiro, de uma comunidade, do Jacarezinho. Talvez você já tenha ouvido falar. É uma comunidade, uma das maiores que tem no Rio de Janeiro. É uma comunidade que hoje tem alguns problemas sociais, como a Cracolândia, alguns problemas sociais como o problema do tráfico, o problema da questão socioeconômica, mas é um lugar assim maravilhoso que assim eu amo de coração. Tudo que eu sou grato a Deus, mas também sou grato à minha raiz, da onde eu vim, da onde eu saí, porque lá na minha infância eu cresci jogando bola descalço, perdendo o tampão do dedão do pé, soltando pipa, né? Brincava bastante, andava muito de bicicleta, longas distâncias como se fosse de Maringá a Mandaguaçu, de Maringá a Paissandu, enfim. Aquela infância raiz, bola de gude, peão, ping-pong, dominó. Aquela infância, acho que a melhor geração de todas, o senhor foi dessa geração e eu também fui, que é a geração dos anos 80. Que é aquela geração que a gente tinha o brinquedo da rua e começou a tecnologia, os brinquedos um pouco mais tecnológicos. Ainda não era computador, celular, videogame, nem tanto, ainda estava começando, mas nós pegamos essa transição. Eu sou um pouquinho antes dos 80. O senhor é? Ah, então tá bom, tá certo. Então, assim, assim foi a minha infância. E eu sou neto de uma senhora que era
genuinamente de muita fé. A minha avó chamada Lucy. E essa minha avó serviu a Deus por 70 anos. Ela era assembleiana, raiz, aquela que tinha vitrola em casa e que botava os hinos da harpa cristã e que tocava o acordeon, dava uma arranhada no acordeon e que chorava cantando ao lado do meu bisavô Jeremias, que eu cheguei a conhecer. E assim eu cresci. Eu sou de uma família assim bem misturada. Por parte de mãe, eu tenho minha avó Lucy e tenho uma família que é evangélica, parte dela, e católica e também macumbeira. E tenho uma família por parte de pai que era toda envolvida com samba, festival, grandes eventos no Rio de Janeiro e também com a parte do candomblecismo, que é a religião afrodescendente. Então eu tinha essa mistura e eu sou filho de pais separados. Meus pais se separam quando eu tinha 2 anos de idade. Então eu vivo assim, flutuando por várias esferas. De vez em quando minha avó me convidava à escola dominical ou tinha um culto na minha casa. E aí de vez em quando eu ia lá para os ensaios da escola de samba da Imperatriz Leopoldinense, que era onde meu pai morou e foi diretor de harmonia dessa escola de samba por um período. E também envolvido na escola do Unidos do Jacarezinho, com algumas coisas que a minha família também, por parte de pai, desfilava. E também ali nas religiões de cultura afrodescendente. Então eu flutuei por essas camadas todas. Até que com 14 anos, num desses cultos que tinha na minha casa, e se o senhor quiser me interromper para perguntar alguma coisa, fica à vontade que eu falo pra caramba, tá? Numa dessas oportunidades eu já tinha aceitado Jesus mil e uma vezes, mas sem saber o que era. Numa dessas oportunidades, com 14 anos, num culto na minha casa, eu resolvo aceitar Jesus, mas de forma definitiva. Porém, o meu amor por Deus e pela palavra dele, ele surge um pouco antes. Não que eu vim por amor para a igreja, não é isso. Essa pergunta eu também ia perguntar para você, quando foi aquela A dor, virada, né? Uma virada na sua vida. a entrega. Então vamos já chegar nessa parte, já dentro do que eu estava falando. Aos 6 anos de idade, para chegar no encontro, eu preciso passar por isso. Aos 6 anos de idade, 5, 6 anos de idade, eu chego do colégio muito feliz e falo para minha avó: vovó, eu aprendi a ler, tô aprendendo a ler. E aí ela: meu neto? Então ela pega a Bíblia e ela me dá e fala assim: lê alguma coisa aqui para mim. Aí eu comecei a ler. Eu nunca esqueço disso. É uma coisa assim que nunca vou esquecer. Eu até me emociono. E aí eu falo: vó, tô lendo com muita alegria. E aí a minha avó, numa sabedoria, uma senhora semi-analfabeta, só sabia assinar o nome, passadeira profissional de grandes marcas do Brasil na época, Adonis, marcas que hoje nem existem mais, mas que eram grifes no Brasil. E ela era passadeira industrial profissional, e ela pegou e falou assim para mim: a partir de hoje, então, você vai ler a Bíblia para mim todos os dias. Só que na verdade, quando eu olho para trás hoje, eu vejo, ela não estava pedindo para me ler a Bíblia para ela estava me evangelizando. A leitura bíblica estava me evangelizando. O amor que eu tenho pela Bíblia hoje, exatamente, aquela leitura já estava me levando para o caminho de Deus. Então eu conheci histórias como a de Moisés, Abraão, Davi, Esther, Jesus, Apocalipse, João. Eu conheci isso desde a infância. Minha avó lê para mim hoje. Ou eu tinha que ler um capítulo da Bíblia, ou eu tinha que ler um versículo que tirava na caixinha de promessa. A caixinha de promessa, evangélico raiz, assembleano raiz, quando alguém ia na casa, quando alguém conversava, quando vinha alguém
Ó, tô indo embora. Pera aí, você não vai ainda não. Você tem que tirar uma promessa aqui que Deus tem que falar contigo. Quem é dessa época aí sabe que era assim. E era assim que a minha avó evangelizava. Então essa leitura bíblica me aproximava de Deus de alguma forma, de alguma maneira. Quando eu chego aos 14 anos, eu tô entre depois dos 10 aos 14, começa a rebeldia, né? Começa o jovem se achar que sabe tudo, que pode ser independente, que já tem pensamento próprio. Então vem muitos conflitos dentro de casa, vem muita revolta. O fato de eu ser filho de pais separados, eu tinha uma tristeza, um vazio muito grande, uma coisa que me incomodava, e eu jogava isso na cara da minha mãe, porque os pais eles tentam não falar do que aconteceu com eles, mas os filhos às vezes sofrem com a separação porque eles querem entender o porquê e não entendem. Isso gera uma revolta, isso gerou uma revolta em mim. E a forma que eu tinha de me expressar era, muitas vezes, atacando a minha mãe. E algumas vezes eu falei algumas coisas que não deveria para minha mãe. Prefiro meu pai. E aquela história, às vezes o filho se separa, os pais se separam e o homem geralmente tem a condição financeira melhor. Então o jovem adolescente às vezes olha para o material e às vezes ele se deixa levar por isso. Então às vezes eu ofendia minha mãe numa revolta, e nisso havia um vazio, uma revolta, uma tristeza muito grande, a ponto de eu pensar várias vezes em tirar minha própria vida. Com 11, 12, 13, 14, até os quase 14 anos eu pensava nisso. Eu morava numa casa que o primeiro andar da comunidade era a minha avó, no segundo andar era a minha tia, e no terceiro andar era a minha casa, e tinha laje. Numa dessas revoltas, eu cheguei a ficar em pé em cima do muro, lá na laje, em pé, em cima do muro, chorando. Não me pergunte o que não deixou, não me pergunte o que me levou até lá. Eu sei, a gente sabe. Eu falo isso ironicamente. Também não me pergunte quem me tirou de lá, porque todo mundo sabe quem é, né? Alguma coisa, poxa, qualquer vento me derrubaria ali. Qualquer coisa em falso me derrubaria. Mas parecia que tinha uma mão que não estava deixando eu mergulhar. Então essa era a minha dor. Até que um dia tem um culto na casa da minha tia, no segundo andar. Culto dos irmãos da Assembleia de Deus. E aí faz o apelo. No que faz o apelo, meio sem entender, mas devido a já ter aceitado algumas vezes a Jesus, eu estava começando a entender, não, isso aqui é uma coisa séria. Eu só não sei direito o que é, mas é uma coisa séria. E naquele dia eu aceitei Jesus, e a minha avó falou: a partir de hoje você vai para a escola dominical e vai para os cultos comigo, Assembleia de Deus. Então, aquele dia de entrega, é decisão. Foi feita a oração. Eu lembro dos irmãos chorando, muito alegres, falando que o céu estava em festa, e comecei a ir para a escola dominical. Sentado domingo na escola dominical, aprendendo já as coisas da Bíblia, eu ouço na rua, a 200 metros, acho que não dá 200 metros, tinha uma outra igreja. E o pessoal termina o culto dessa outra igreja e sai assim, ó: pode fechar a igreja, gritando, cantando e dançando. Pode fechar a igreja e me mandar embora, eu vou ficar louvando do lado de fora, cantando um funk, que é normal do Rio de Janeiro. E o professor, pastor, não lembro quem era o professor da escola dominical, mas aquilo, eu estava na janela, e aquilo estava me chamando a atenção. Eu falei: nossa, que legal, o pessoal falando que está louvando a Jesus do lado de fora, aquela agitação. E aquilo me chamou a atenção. Passou. Alguns dias depois, o meu primo falou: estou indo numa igreja. E esse meu primo era carne e unha. Onde ele ia, eu ia. O que um fazia, o outro fazia. Nós estudamos no mesmo colégio, nós fizemos karatê no mesmo colégio, num projeto que era
social. E aí, para não ficar na rua, para não entrar na bandidagem, para não entrar pro crime, a gente praticava atividade esportiva. Meu primo falou, tô indo para uma igreja. Que igreja que é? A Igreja Universal. A Igreja Universal. Aquela que tem ali perto da Assembleia de Deus é, quando é que você vai? Ah, eu vou dia tal, então eu vou também. E aí fomos no grupo jovem. Eu fui umas 2, 3 vezes na escola dominical da Assembleia, fui em 2, 3 cultos, né? Mas quando eu pisei na Igreja Universal, eu me senti em casa. Eu me senti em casa. Muitos criticam, muitos falam mal da Igreja Universal, mas ali eu me senti em casa, porque o ambiente era um pouco mais identificado comigo. É gostoso, né? Quando você chega no ambiente e se identifica. Legal, pastor, o senhor falar isso, porque eu falo para as pessoas, por causa da minha experiência, o seguinte: a igreja tem que ser como uma extensão da sua casa. Não, todo mundo se sente bem dentro da sua casa. Então, quando a pessoa vai a uma igreja ou decide congregar numa igreja, uma das coisas são dos requisitos que ela tem que ter. Lógico, existem vários, mas um deles é se sentir em casa, se sentir bem. E eu não me sentia bem na Assembleia, mas eu sentia que o desafio seria maior. Aquele salmo que diz que alegrei-me quando me disseram, vamos à casa. Exatamente. Eu me sentia bem, mas eu sentia assim, ainda me sentia um peixinho fora d'água. Falava, tá faltando alguma coisa, eu ainda não estou me identificando, talvez eu não esteja me vestindo como um assembleiano. Porque há 32 anos atrás a Assembleia era a raiz. Era aquela Assembleia do terno, da gravata, da Bíblia debaixo do braço, da calça social, do sapato social. E quando eu chego na Igreja Universal é totalmente assim, um pouco mais normal, digamos. Um pouco mais liberal. Mais liberal, isso mesmo. Então eu me senti bem. Fui muito bem recebido e era uma igreja que estava acolhendo muitos jovens. Que tem uma história engraçada, porque assim, eu vi um monte de gente que tinha vivido no mundo do crime dentro da igreja. Gente que eu tinha medo, gente que era temido, gente que matava, gente que roubava, gente que batia, gente que, por exemplo, estava andando na rua, era um moleque, tô com um boné legal, o cara, me dá esse boné aqui pra mim, se tu não me der, eu te dou um cascudo. Quando chega na igreja, tá todo mundo lá, e todo mundo... E eu lembro que um pouquinho antes de eu ir para a igreja, também tem esse lance muito engraçado, que um desses rapazes que era do crime, Marcelinho, um rapaz baixinho, mas o que ele tinha de baixinho antes de ser de Jesus, ele tinha de ruim. Ele era muito ruim. Tinha medo. O que ele tinha o que ele não tinha de altura, ele tinha de ruindade. E um dia ele chegou perto de mim e falou, você me conhece? E eu peguei e falei, rapaz, se eu falar para esse cara que eu não conheço ele vai falar, você tá mentindo, você me conhece, ele vai me bater. Se eu falar que eu conheço, ele vai me bater do mesmo jeito. Aí eu falei, conheço. Você sabe quem eu era? Aí quando ele falou quem eu era, eu não entendi. Falei, eu sei que você anda aqui e tal, mas não te conheço direito. Ele, pois é, você hoje está falando com o novo Marcelo, porque hoje eu sou de Jesus. Aí começou a falar de Jesus para mim, me convidou para a Igreja Universal, mas passou. Quando o meu primo falou de novo, é que despertou o desejo, eu fui. E lá eu encontrei o Marcelinho de novo. E quando o Marcelinho me viu, ele me abraçou, rapaz, você veio, que bom. Já tinha passado um monte de tempo. Que bom que você veio. Eu lembro do dia que a gente conversou, eu falei, pois é, naquele dia eu estava com medo de você. Naquele dia ele deu testemunho, ele falou, eu matei, eu roubei, eu cheirava. E muitas vezes eu vi ele andando com AK-47, com 357. E de repente ver aquele rapaz com Jesus, aquilo foi impactante para mim. Então foi assim que eu cheguei na igreja. E você morando no Rio de Janeiro, Jacarezinho, né? Jacarezinho. Como você não foi influenciado, por exemplo, pelo crime, pela violência? Então, orações, igreja, seria isso? Seria isso. A minha avó
ela falava assim, meu neto, ela levantava o vestido até acima do joelho, levantava a nágua, que assembleano raiz, as senhoras usavam a nágua, né? Falava, tá vendo esse, tá vendo esse joelho preto aqui, que a minha avó era da minha cor? E ela, tá vendo esse joelho preto aqui? Esse joelho preto é de tanto orar por você. Você pode correr para qualquer lugar, você pode ir para qualquer lugar, mas a sua vida é de Jesus e do altar. Sua vida é de Jesus, sua vida está na presença de Deus debaixo de muita oração. Então eu lembro que até um tempo atrás, conversando com a minha irmã mais velha, ela falava, a preocupação da família era que você não fosse para o mundo do crime. Eu perdi muito colega de infância. Eu perdi muito colega de infância. Assim, dá para contar nas mãos e nos pés quem está vivo hoje, quem não foi para essa vida. Quantos que eu evangelizei, teve gente que eu levei para a igreja no domingo, chamei para ir na terça-feira de novo. Na segunda-feira o rapaz foi fazer um assalto, ele assaltou a casa de um policial. Ele não voltou para contar a história. Então assim, por isso que eu não fui pro crime, por causa de oração, por causa de evangelização. Não, o principal foi fruto de oração e também o fato da minha família me ocupar muito. Minha mãe, por exemplo, eu estudava de manhã, à tarde eu tinha um reforço escolar. Minha mãe sempre dava um jeitinho de não me deixar ocioso. Quando não era o reforço escolar, à tarde, ou era à tarde, e à noite tinha o karatê, que era o esporte que eu praticava. Então não tinha muito, eu convivia com aquilo todo dia. Do lado da minha casa tinha uma boca de fumo. A gente convivia com o tiroteio, incursão da polícia, chegada da polícia, batida da polícia. Isso aí, às vezes a comunidade entrava em guerra porque alguém se rebelava contra o líder do tráfico. Então eu vivi isso tudo, mas debaixo de uma cobertura espiritual muito grande. Muito grande, muito grande, muito grande, muito grande, muito grande. Mesmo vivendo assim, como eu falei, eu flutuava. Tava finais de semana na igreja, final de semana escola de samba, final de semana em terreiro de macumba, final de semana em festas totalmente seculares. E assim, vivi a vida até chegar em Jesus. Então eu vi de tudo. Não experimentei muitas coisas, não pratiquei muitas coisas, mas eu vi tudo. Eu convivi com tudo. Então, assim, foi bom eu conviver para ver, para entender e também para saber como é uma vida com Jesus. Porque eu olhava para aquilo tudo, mesmo antes de me converter, aquilo tudo nunca fez sentido para mim. Por exemplo, meus pais bebiam, né? Minha mãe não era da igreja, até então, naquele momento, ia para as festas, me levava, então bebia e fumava. Eu olhava, poxa, mas beber e fumar, e um dia eu peguei a cerveja para experimentar, um troço ruim, não sei como é que esse povo gosta disso. Escondido, peguei cigarro da minha mãe para tentar fumar. Meu Deus, que troço ruim, quase morre quando dá tragada. Assim, parece não, a gente sabe que Deus já tinha um plano, mas já tinha um propósito. Deus já tinha ali, já estava encaminhando. Porque eu nunca usei droga, eu nunca bebi, assim, bebi escondido, bebi em festas, na curiosidade, ia para festas de fim de ano de família. Aí vem um adendo. Quando eu ia para festas de fim de ano de família, já com 11, de 10 anos para cima, eu já comecei a ter gosto por bebida. Aí eu já comecei a encher a cara. Então ali eu tinha uma tendência. Só que graças a Deus eu vim para Jesus. Então ali eu percebo que se eu não tivesse vindo para a igreja, provavelmente eu seria um cara que eu mergulhasse na bebida. Quando eu botava aquele garrafão de sangue de boi, 5 litros, aquilo falava, não, final de ano é festa, vamos comemorar. E eu ficava bêbado.
mesmo menor de idade, Sim. enchi a cara. Essa foi a minha vida até chegar em Jesus. E aí quando eu chego para Jesus, com um mês de igreja, eu já estou, depois da experiência da Assembleia, que eu vou para o Universal, com um mês de igreja, eu já tô me batizando nas águas, né? Inclusive foi assim uma situação até... porque quando eu chego para minha vovó, eu aceitei Jesus, ela, Neto, você me deu a mão de todas as alegrias. Eu sinto orgulho, porque assim, eu estou vendo Deus cumprindo a missão dele e ouvindo as minhas orações. Só que quando eu chego para minha avó e falo assim... Contemplou ainda. Contemplou. Minha avó só não me viu, ela não me viu ordenado pastor, eu explico depois o porquê. Porque quando eu sou ordenado pastor, eu não estou mais no Rio de Janeiro. Eu já estou na missão. Ela não acompanhou, mas ela soube da minha ordenança, só não viu. Com certeza estava orando ainda. Sim, com certeza. Assim, ela só não viu e não foi porque, tipo assim, não andava de avião, não gostava de viagem longa. E eu muitas vezes, vó, vem me ver. Não, eu não entro no avião de jeito nenhum. Fala, mas só vai pro céu, vó. Só vai subir as alturas. Mas não queria, então por isso não deu. Ô pastorzão, e a música, como que ela entrou na sua vida? Ela entrou... É um dom natural? Não, assim... Ou você... Vamos lá. Porque tem muitas pessoas que, né, a gente vê que tocam assim, não, eu comecei um dom aí natural, né? Foi assim. Mas muitos aprendem com outras pessoas, né? Sim. Vamos lá, começou no mesmo período que eu chego na igreja. Quando eu chego na igreja, eu vejo um tecladista arranhando no culto. Eu vejo um tecladista arranhando no culto, ajudando, né? Ele estava aprendendo, o Rogério estava aprendendo a tocar e ele ajudava. E não tocava bem, mas aquilo foi me encantando. Falei, nossa, que instrumento legal, teclado. E ficava olhando aquilo. E aí eu estudava de manhã, como eu disse para o senhor, jovem, 15 anos já. Um belo dia o pastor fala no meio do culto, acho que eu já estava evangelizando, não era obreiro ainda, já estava no grupo de evangelização. O pastor pergunta, vem cá, tem alguém que pode vir nos cultos à tarde para poder fazer a sonoplastia, colocar um fundo de oração, colocar uma música, porque não tinha músico? Tem alguém? Aí eu levantei a mão e fui, na época da fita cassete ainda. Então tinha que ter alguém, porque acabava o lado da fita, tinha que virar o outro lado, né? Então eu saía do colégio, ia para casa, almoçava, e do colégio, culto na igreja. E tinha culto quase todo dia. Naquela época a Igreja Universal lotava em tudo quanto era canto. Foi aquela época que lotou Maracanã, que a igreja explodiu, né, em 1992, por aí, 93. E aí, eu lembro como se fosse hoje, eu olhei pro teclado ali e lembrei. Tem um teclado aqui que vocês não estão vendo aí atrás da câmera. O teclado da igreja ficava dentro do estúdio daquele jeito ali em pé. E terminou o culto um dia, eu falei, pastor, eu posso mexer naquele instrumento ali no teclado para mim, sei lá, tentar aprender? E aí o pastor pegou e falou assim, bom, você pode mexer, só não quebra. E eu terminava o culto, ficava lá fuçando o teclado, apertava o botão de bateria, que era teclado arranjador, ia fuçando e blém, 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 blom, não saía nada, mas ia mexendo até que um dia, num culto, eu comecei a soltar a bateria. Aí comecei a soltar a bateria, e aí depois disso eu passo a dormir na igreja. Eu mergulhei, virei um Samuel. Só que fala dormir entre aspas, porque eu começo a me apaixonar pelo instrumento, mesmo não sabendo nada. Eu começo a mexer. E quando eu vou dormir na igreja, dormir, eu falo entre aspas, porque eu ficava até 3, 4 horas da manhã fuçando. Um tecladinho PSR 28, você conhece aí, você sabe que é um teclado muito simples, mas era o que a igreja tinha. E ali começou a sair um acorde, ali começou a sair outro, ali eu comecei a entender, discernir as notas, de tanto mexer,
aquilo foi vindo. E aí tem a raiz da minha avó que tocava acordeon. Ah, sim. Então, ali eu começo a descobrir que eu tinha um ouvido aguçado, eu tenho um ouvido absoluto. Eu tenho um ouvido que assim, eu não preciso estar no instrumento tocando para saber que nota. Isso é um dom natural. Isso é uma coisa que Deus me deu. E ali eu começo. Um dia eu tô ouvindo uma música e tô tentando tocar em cima da música e eu começo a perceber as notas. Ah, então é aqui. E ali eu começo. E ali começa a desenvolver. Até que chegou uma hora que assim, eu não conseguia mais aprender nada sozinho. E aí eu conheço um rapaz chamado Fábio, que era um tecladista também da igreja. Posso sentar do seu lado para me aprender alguma coisa? Eu falo, rapaz, a hora que você quiser, vem para cá. Quando eu começo a sentar do lado dele, que ele olha, que eu começo a ver ele tocar, e ele começa a explicar o básico, pronto. Aí decola. Sabe quando você já sabe fazer uma comida, mas você faz por conta própria, depois que você recebe a orientação, a direção certa, que você vê ali um programa de receita. Você vai colocar assim, você vai deixar tanto tempo, você não pode deixar passar desse ponto, você tem que fazer assim, aí pronto, ali, pum, ali decola. Aí eu começo a desenvolver, melhorar. 1 ano depois eu já estou contratado como músico da igreja. 1 ano depois. Aí eu já estou já saio do bairro onde eu moro, já sou contratado para trabalhar. 2 anos, perdão. Eu saio 2 anos depois para ser contratado como músico da igreja. Aí a coisa deslancha e eu tive o prazer de trabalhar com 2 pastores músicos. Um foi o pastor Joás, que foi regente militar, foi regente no quartel de uma família de músicos. Então ele também começou a me ajudar muito. Ele que falou, você vai lá no Fábio. E além do Fábio tinha ele, você tem que estudar melodia, harmonia. Melodia é isso, harmonia é isso. E o Fábio foi me ensinando e foi ali, ele foi o mentor. E o outro foi o Bispo Charles, que também cantava demais. E aí foi um casamento perfeito de cantor e músico, que deu tudo certo. Ali eu deslanchei. Pastor, e o chamado, né? O chamado para o ministério, né? Como aconteceu? Qual que eram as suas expectativas, né? A questão ministerial. Pastoral, que você diz? Pastoral. O ministério, né? Já tinha começado. Já tinha começado. A música, né? Então, o ministério. ministério. Negócio, né? Você mesmo, como você falou no início da sonoplastia, né? Isso. Já é ministério. Exatamente. O ministério começa no desejo de evangelizar. Sim. Porque assim, eu chego na igreja, eu me batizo nas águas, recebo o batismo do Espírito Santo, e aí vem aquela vontade de servir, de ajudar, aquela vontade de estar envolvido. E aí eu começo através da evangelização, de ir para as ruas, e aí vem uma coisa muito legal. Evangelizar dentro de uma comunidade é uma experiência fora do comum. Eu lembro até hoje, eu com 14 anos, dando de dedo na cara de uma vítima da sociedade, no sentido de uma estrutura social, que ele foi para aquela vida do crime, porque não teve outra alternativa. E eu dando de dedo assim, se você não entregar a tua vida para Jesus, você vai pro inferno, você vai morrer. E o cara com a AK-47 para trás e chorando, o cara mais velho que eu, armado, com as balas trançadas no meio do corpo e chorando. Tua mãe tá lá na igreja. Tua mãe tá lá na igreja orando por você e você tá aqui com risco de morrer. Se você morrer hoje, tua alma vai pro inferno. Autoridade, com 14 anos. Autoridade. Com autoridade. E o rapaz chorando. Moça chorando, larga essa vida. E pregando assim já com... Não tinha tanto conhecimento bíblico, mas uma coisa a Igreja Universal ensina pra gente é a ousadia. Autoridade e ousadia. Se o senhor acompanha os anos aí, bota a cara e fala o que tem que falar e acabou. Eu tive uma experiência
não na Universal, porque, falar a verdade, acho que eu nunca frequentei muito. Mas é uma igreja mais ou menos com a mesma pegada do RR. Sim, a Graça, Igreja da Graça. Eu fui ali na Avenida São João, em São Paulo. Sim. E eu tava com um amigo, eu falei, rapaz, eu admiro isso deles, né? Esse desenvolver de fé, de orar. Vai pra cima. A gente costuma usar esses termos, vai pra cima. A gente usava esses termos, né? E aí eu, já com 14 anos, com essa sede de evangelizar, também os pastores, os obreiros, foi nos ensinado muito a amar as almas, amar o próximo, ganhar almas, servir a Jesus, falar de Jesus para as pessoas. Então aquilo já foi plantado. E a oração da minha avó dizia, minha avó me perguntava na infância, o que você vai ser quando crescer? E na época não era martelinho de ouro, era lanterneiro. Vovó, vou ser lanterneiro. Aí ela batia na minha cabeça e eu tenho certeza hoje que ela fazia isso em espírito de oração naquela hora. Você vai ser lanterneiro de Jesus. Você vai consertar muita vida por aí. Ela botava a mão na minha cabeça. Toda vez que ela falava, você vai ser lanterneiro de Jesus. Ela já vinha profetizando. Então, quando eu me envolvo no grupo de evangelização, quando eu vou para a sonoplastia, quando eu vou para a música, eu já estou envolvido. E nisso eu já estou assim, eu quero ser pastor. Desde quando eu comecei a evangelizar e pregar, que falar de Jesus já tinha comigo, eu quero ser pastor. Deus me chama, Deus, se o Senhor precisar, eu estou aqui. Inclusive, quando eu estou de obreiro, eu sou, assim, na época a Universal crescia tanto que 1 ano de obreiro, se o obreiro quisesse ser pastor, ele entrava num seminário. Nesse seminário ele passava um tempo, ele já era mandado para qualquer lugar do mundo. A minha safra de obreiros, teve 6 que saíram do Rio de Janeiro, já foram, um foi para a África, um foi para Goiás, outro foi para Teresópolis. Eles saíram assim, para longe. E eu fiquei, porque eu era músico da igreja. E o pastor não queria perder o músico. E eu chorei, falei, Deus, e eu? Mas Deus já tinha um propósito. E Deus me deixou mais 3 anos. Eles ficaram 1 ano e foram. Eu fiquei 4 anos, eu fui o último daquela safra. Eu fui o último. Inclusive esse meu primo, ele foi para a África. Foi ser pastor na África do Sul. Esse que levou você para a Esse que me levou para a igreja. Que benção. Ele foi para a África. E hoje o irmão dele também é pastor. E enfim, eu fiquei mais 3 anos. E assim, meu coração começou a se entristecer. Porque eu queria, o fogo do chamado estava ali. Mas Deus tinha um propósito naquilo. E eu comecei a observar que, como eu era, já trabalhava na igreja como funcionário, como músico, então eu vivia dentro da igreja o dia inteiro. Então eu comecei a observar os erros e os acertos dos pastores. E eu comecei a viver uma vida pastoral sem ser pastor. Tinha dia que o pastor, vou para a reunião de pastores, quem vai fazer o culto é você. Mas, assim, vou te dar um culto para fazer. Lembro quando o pastor chegou para mim e falou, vou te dar um culto para fazer os primeiros cultos. Meu Deus, eu já me imaginava. Aí veio, vou te dar o culto. Qual culto o senhor vai me dar? O culto das crianças. E eu ali, na hora eu me entristeci, mas eu falei, não, mas é um culto, Jesus está me dando. E aí, aconteceu algo sobrenatural. Porque ele me deu, falou, vou te dar 1 mês para você preparar esse culto das crianças, faz uma festa, nesse culto você prega e faz. E ali eu quero ver Deus usar você. Nesse período chegou uma família da igreja que trabalhava para a Petrobras. Nós trabalhamos para a Petrobras, está começando a vir na igreja, começamos a cuidar e evangelizar essa família, cuidar assim, dar aquele tratamento, acompanhar na igreja. Olha só onde chegou. Eles já tinham falado que trabalhavam na Petrobras. E aí, de repente, o pastor Cláudio, essa família solta que trabalha com atividade circense. E eu, dali a 1 mês, eu ia fazer o culto com quem? As crianças. Com as crianças. Falei, vocês trabalham com circo? Aí o pai falou, eu sou o apresentador, a minha esposa é acrobata, o meu filho é malabarista, a minha filha
acho que era palhaço, alguma coisa assim. Eu sei que a família era toda envolvida. Tudo envolvido, né? Toda envolvida. Eu falei, gente, já tive uma ideia, mas não falei nada. Depois de um tempo, eu com muita... Vocês aceitam? E eu já tinha marcado a data. Eu falei, nessa data vocês vão estar viajando? Na época era um projeto cultural da Petrobras, que bancava eles rodavam o Brasil nos eventos da Petrobras e se apresentavam. E nesse dia não tinha nada marcado. Resumo da história. Eu estava numa igreja no bairro do Riachuelo. Quem é carioca do Rio de Janeiro sabe. E eu estava assim, a Igreja Universal, ela é do lado esquerdo, são só casas de classe média, de média para alto, casas, apartamentos, condomínios, média para alta. E do lado de cá são 3 comunidades. A igreja estava no meio. Na divisa. Olha, eu vou falar uma coisa para o senhor, para todo mundo que está ouvindo. Eu vivi uma experiência tão linda nesse dia. Porque eu fiquei anunciando no final dos cultos e pedindo para o pessoal da equipe das crianças convidar. E o meu primeiro culto foi com 300 crianças. Meu Deus. E o legal é que foi aquelas crianças que tinham uma ótima condição, abraçadas com as crianças carentes. Assim, todo mundo junto. E aí a gente conseguiu comida. Igual aconteceu no jantar, igual acontece no jantar, mas pelo próximo. A providência veio. A providência veio assim, sobrou. Todo mundo comeu, se fartou, ganhou brinquedos, sobrou. E eu lembro do pastor chegando à noite, e aí, como é que foi o culto das crianças? Eu falei, foi uma benção, pastor. Quantas crianças? 300. E 300! Falei, para a glória do Senhor Jesus. Então ali, naquele dia, num culto de crianças, Deus confirmou meu chamado. Deus confirmou meu chamado. E aí eu tô nesse lugar, crescendo muito, vivendo muitas experiências, boas e ruins. Sim. Né? Até tem uma pergunta que eu ia fazer. Pode perguntar, você, por favor. Na questão, eu vejo assim, na caminhada ministerial, né, eu creio que já teve muitas alegrias, né, mas também deve ter tido algumas decepções. Pode continuar. Teve decepção, de repente, com pastores, com ovelha. Isso faz parte do processo, isso? Faz parte do processo ser traído, faz parte do processo ser julgado, faz parte do processo ser incompreendido, faz parte do processo as pessoas olharem para você como uma ameaça, faz parte do processo ser rejeitado, faz parte do processo mais perder do que ganhar. Faz parte do processo, porque servir a Deus, fazer a obra de Deus, a gente mais perde do que ganha. Porém, quando a gente ganha, é uma compensação tão poderosa que todas as dores que são produzidas antes, durante ou depois, ou na caminhada, não são nada perto do que a gente ganha. É só se a pessoa souber um pouco da história de Paulo, ela vai ver que Paulo mais perdeu do que ganhou. De repente alguém vai nos escutar e está passando por isso. Exatamente. Né? Você tem um ministério. Decepcionado, né? Tá exatamente. Decepcionado, isso faz parte. Né? Exatamente. A gente é cheio de cicatriz na alma, no coração, mas o que nos sustenta é o Espírito de Deus. O nosso espinho na carne, muitas vezes, são essas coisas. Já passei por situações, não vou citar assim em detalhes, mas tipo assim, já trabalhei em igreja, que eu fui dispensado da igreja porque eu estava trabalhando na igreja como se ela fosse minha, lutando para dar o melhor por esta igreja, mas lutando como se fosse minha, não para tomar para mim, mas para poder dar o fruto, corresponder, fazer a diferença, fazer o nome de Jesus ser glorificado. E às vezes, não dá, não está dando, mas por que não está dando? Não, tem alguma coisa que desabone a minha conduta? Não tem. Só que eu estava percebendo com o tempo que eu estava sendo tirado de escanteio, porque eu estava ali dando tudo de mim. E às vezes as pessoas que ali estavam já estavam assim cansadas ou não queriam sair da zona de conforto. O que para elas estava bom, para mim eu estava assim, não, nós temos muitas almas para ganhar, nós temos muito a crescer aqui.
Então, às vezes, a gente é incompreendido. E você que está aí do outro lado, nos assistindo, está passando por alguma coisa assim, você tem que olhar para Jesus como Pedro, que enquanto olhou para Jesus, se manteve sobre as águas. Você tem que lembrar de Paulo. Paulo, numa viagem missionária, ele passa por um naufrágio que quase morre. Ele e toda a embarcação. Ao ser livre do naufrágio, ele pensa, graças a Deus, acabou o problema, Jesus me livrou. Ele vai pegar um graveto e uma víbora morde. Isso. Pica a mão dele, ou seja, piora o problema. Todo mundo falando, ele vai morrer. Quer dizer, problema em cima de problema. Mas Paulo tem o livramento de Deus, que Deus está com ele ali. E aí vem uma das palavras assim que mais me emociona. Porque depois disso tudo que Paulo está bem, que a mordida da víbora não mata, Paulo está sozinho na beira da praia e Jesus fala para ele, coragem. E ele continua. Então, às vezes, não vai fazer sentido para você a luta que você está passando. Mas tem um fogo dentro de você que vai fazer você ouvir essa voz. Verdade. E essa voz vai trazer um refrigério, vai tirar toda a decepção, toda a angústia. E você vai em frente. E aí Paulo sai daquele naufrágio. Paulo sai a ferida da víbora é curada. E ele continua. Então assim, continua mesmo. Coragem, tá? Coragem, porque Deus é contigo. Maior do que a luta que você está passando é o Espírito que está dentro de você, que é o Espírito de Deus. Aleluia. Amém? Pastor, qual que é o conselho que você não recebeu no início da sua trajetória e que você quer passar às pessoas que estão nos ouvindo? Um conselho. De repente você não recebeu esse conselho no início da sua trajetória. Foram muitos. Muitos em todas as áreas, tá? Quebrei muito a cara. Ministerialmente falando assim, como eu falei, a igreja cresceu muito e a gente foi lançado no fogo. Mas assim, se eu fosse olhar, qual conselho eu daria para alguém que está começando agora, como o senhor falou? Peça conselhos a pessoas que possam te dar verdadeiros conselhos, a pessoas de Deus. Esse é o conselho que eu te dou. Peça conselhos. Não tenha medo de perguntar. Se alguém, de repente, não quiser te ensinar, ou te responder, ou te aconselhar, procure pessoas que estejam dispostas a fazer isso por você. Porque vai fazer bem para você, vai evitar tanta coisa. Você vai tomar muita pancada, mas vai tomar menos que eu tomei, menos que o pastor Cláudio tomou. Não é verdade, pastor? Então, assim, o conselho que eu te dou é pedir e buscar conselhos. Lógico, o primeiro conselho e orientação vem de Deus, da sua palavra. Mas a gente tem que ter conselhos daqueles que são mais experimentados, daqueles que são de Deus, que já passaram por muitas coisas que a gente, ou que você ainda não passou e que você vai passar. E que você precisa de uma orientação para não sofrer tanto. Amém. O senhor foi pastor na Igreja Universal Mundial, Luz do Mundo. E assim, deve ter vivenciado, né, muito o agir de Deus, milagre, né, de Deus. Eu queria assim que você compartilhasse para nós um testemunho, né? Eu sei que tem vários, mas um testemunho que marcou a sua trajetória aí, né? Nesses ministérios, Universal, Mundial, né? Eu vou contar. Neste agora que você tá, né? Eu vou contar 2. Pode ser 2? Pode ser. Um, eu estava
Aliás, os dois eu estava na Mundial. Tem outros tantos, tem muitos, mas eu vou contar esses dois, que eu acho que esses dois são os mais marcantes para mim. Eu vou contar um que uma moça sai do fórum e ela sai do fórum e vai direto para a igreja. E ela chega na igreja muito triste. Eu conheci aquela senhora, membro fiel da igreja. E ela chega muito triste na igreja e eu, tudo bem com a senhora? Ela, pastor, não está nada bem. O que houve? Eu acabei de perder a minha causa na justiça. Era uma causa trabalhista, era uma coisa que cometeram uma injustiça contra ela. Mas mesmo assim o juiz foi desfavorável a ela. E era a terceira instância já. Então já não tinha mais o que fazer. Ela, pastor, estou muito triste porque eu estava orando, pedindo, buscando a Deus. Eu estava clamando a Deus, eu estava contando que Deus ia me dar essa vitória. Pastor, não é pelo dinheiro, não era muito, mas era a questão da justiça. Só quem já foi injustiçado sabe o quanto dói. E essa senhora, naquele dia, chegou com a dor da injustiça. E ela, ali, depois que ela começou a desabafar, ela chorou. E aí ela pegou e falou, pastor, eu vou falar uma coisa para o senhor, só quero que o senhor ore para Deus me dar força. Eu não aceito o resultado, mas entendo que Deus que aconteceu porque Deus quis assim, mas eu não aceito. Eu falei, tudo bem, eu vou respeitar a fé da senhora. Que a gente tem que aprender a respeitar a fé das pessoas. E orientar para que ela não se abale. Só peço que a senhora não se abale. Fique na fé. Porque se Deus não lhe deu algo, é porque Ele tem algo por trás disso maior. Fiz uma oração por ela. Pedi para o Espírito de Deus consolar, ela foi embora. E aquilo ficou comigo. Ficou me incomodando. E eu passei alguns dias orando por aquela situação. E ela continuou firme na igreja, buscando a Deus. Ela não mudou. E aí vai um conselho para você que está nos assistindo. Às vezes o resultado não é o que você queria e você está pensando em desistir, sair da igreja, parar. Não faz isso não, irmão, porque você não sabe o que está por trás daquilo tudo. Deus age no silêncio e no invisível. Deus age no silêncio e no invisível. Ponto. Essa mulher volta, alguns meses depois, essa mulher volta e me procura. Pastor, o senhor não tem noção do que aconteceu. Eu falei, o que houve? Ela falou que o juiz mandou chamar ela. Mas o juiz já tinha sentenciado, já tinha acabado tudo, bateu o martelo, palavra de rei não volta atrás. Já diz o ditado, palavra de juiz é a mesma coisa. Ela falou que o juiz mandou chamar ela no fórum. O juiz sentou com ela e falou assim, olha, eu não sei o porquê, mas naquele dia que eu lhe dei a sentença desfavorável, dias depois aquela sentença ficou me incomodando. Eu ia deitar, aquela sentença voltava. Eu ia almoçar, aquilo vinha na minha cabeça. Eu fui lá e peguei o teu caso. Eu fui reler, revisar, e eu resolvi chamar e eu vou reabrir. E o juiz reabriu o caso. Em terceira instância, que ele já tinha dado o decreto. Todo mundo sabe que isso não acontece. Engavetou, acabou, ainda mais o sistema jurídico, está cheio de coisa para julgar. Simplesmente o juiz pegou a causa dela, reviu e deu a causa favorável a ela. Meses depois. E essa mulher deu esse testemunho na igreja. Só Deus faz a palavra de um juiz voltar atrás. Quem é que incomodou esse juiz? Foi Deus. Como Deus incomodou Faraó com Abraão. Como Deus incomodou o rei de Gerar em relação a Abraão. Deus incomodou aquele juiz. Então esse é o primeiro testemunho. O segundo agora, esse é o sobrenatural do sobrenatural. Uma senhora chega também, um foi em Francisco Beltrão primeiro, e o segundo foi em Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba. A senhora chega na igreja arrasada,
e dizendo assim: eu estou aqui, pastor, querendo morrer, porque eu acabei de vir do médico. E eu perguntei para ela o que o médico lhe falou. E ela falou que o médico chamou ela de azarada. Falou: a senhora é uma azarada. Falou para ela. Eu, meu Deus, mas espera aí. Mas por que ele falou isso? Aí ela me explicou e me mostrou o raio-x. Ela me mostrou o raio-x e tinha no raio-x 1,5 pulmão. 1,5 pulmão. Ela falou: o médico viu que eu sofri um problema de água no pulmão, fez o tratamento, tirou aquele meio pulmão e fez a cirurgia e tal, e passado meses eu tinha que voltar. E eu voltei. Quando eu voltei, pastor, ele disse: você é uma azarada, porque eu tirei o seu meio pulmão para que você tenha saúde com o pulmão e meio. Só que eu estou vendo aqui que a minha cirurgia não resolveu, eu vou ter que tirar esse outro meio pulmão. Você vai ficar com um pulmão só. Por isso que você é uma mulher muito azarada. Meu Deus, que mulher azarada é você? Isso o médico falou para a mulher. Imagina, a mulher já vinha de um tratamento que arrebentou o pulmão dela, já não respirava direito. O psicológico já estava abalado, né? Aí chega lá, bom, agora o médico vai me liberar, tá tudo certo, cirurgia ok. O médico vai e fala que ela é azarada e vai tirar mais a outra metade do pulmão. Essa mulher caiu em prantos, em desespero na igreja. Peguei uma água, dei para ela, fiz uma oração, botei a mão no pulmão dela, orei. Deus guarda essa vida, Deus dá saúde, não permita mais desse outro pulmão ser tirado, eu não aceito, em nome de Jesus, da hora que ela fez. Foi embora, também continuou vindo à igreja. Falei: continua o tratamento. Ah, mas eu não quero olhar para a cara daquele médico que me chamou de azarada. Olhe para ele, mas saiba que acima dele tem o médico dos médicos. Aí, pronto, passou. Daqui a pouco me volta, alguns meses depois, esta mulher com outro raio-x e uma ressonância magnética. E ela me volta numa concentração de fé que a gente tinha feito na igreja, chamado Povo, culto de cura, milagre, libertação, manifestação do poder de Deus, igreja lotada. Gente no estacionamento da igreja, sentado na calçada da igreja. E ela me vem: o senhor lembra, pastor, que o senhor orou por mim? Eu falei: eu lembro. Eu só não lembro direito o que é. Porque é tanta gente, né? Muita gente. Muita gente, eu lembro que a senhora está sempre aqui na igreja, né? Pois é, pastor. O senhor está vendo isso aqui? Aí ela puxa o raio-x. Quando ela puxa o raio-x, eu lembrei na hora. Só que ela puxa o raio-x, pastor, e tá os dois pulmões. Tá os dois pulmões. Aí ela pega e fala assim: para que ninguém diga que é mentira, tá aqui o outro raio-x. Ela pega um pulmão e meio e os dois. E aí ela fala assim: alguém não acredita mais, eu tô com a ressonância. E no embaixo o laudo do médico. Constamos que fulana de tal, aquela forma que eles querem, mas está com seus pulmões em plena atividade, tudo normal, do jeito deles que eles escrevem lá. E o médico olhou para ela e falou assim: eu não sei explicar o que é isso aqui. Aí botou, na hora o médico enlouqueceu. Todo mundo que estudou um pouquinho sabe que o único órgão do corpo que regenera é o fígado. Como é que o pulmão regenerou? Poder de Deus. Poder de Deus. Poder de Deus, poder de Deus. E aí o médico ficou assim: mas eu não sei o que aconteceu aqui. Eu não tenho como te explicar. E ela termina falando que falou assim pro médico: você só aumentou a minha fé quando me chamou de azarada. Ponto, acabou. Ela foi curada. Impulsionou ela. Tem gente que recebe um baque desse, principalmente nos dias de hoje, é um gatilho para fazer muita coisa que não deve. Absorve, né? Absorve negativamente. E a pessoa, ela morre naquele momento. E ela começa a morrer quando ela recebe a notícia. Resumo da história: essa mulher pegou aquilo, apesar dela ter chegado na igreja triste, ela foi direto para a igreja. Então, quando a pessoa faz isso, ela está mostrando que ela está manifestando a fé dela, que ela não, por mais que ela esteja passando por aquilo, ela não está aceitando. E aí ela vai, usa a fé dela
E confia em Deus e deixa, vai viver a vida dela. Ela não deixou entrar a palavra azarada no coração dela. Você que se sente azarado, vou aproveitar e olhar para a câmera e falar para você. Você que se sente um azarado, saiba que você é uma pessoa abençoada por Deus. Principalmente que você agora está ouvindo esse testemunho. De azarado você não tem nada, você é abençoado. Deus vai virar esse jogo, vai mudar essa situação. Essa mulher não deixou entrar nela, pastor, essa palavra. Ao não entrar nela e ela viver pela fé e deixar Deus trabalhar de forma sobrenatural, ela não sentiu nada, não doeu, não tem nada. Deus deu um pulmão novo para ela. Então esses são os dois testemunhos que eu tinha para contar. Glória a Deus. Aleluia. Pastorzão, qual a música que faz parte da sua vida? Olha, De repente uma que fez, uma atual, é isso aí. eu tenho muitas músicas de muitos períodos desses longos anos. Mas a música da minha vida, ela é Em Meio ao Furacão, da Fernanda Brum. Se você não conhece, você que está nos assistindo, o senhor também, pare para ouvir. Porque foi um período assim, onde eu sofri uma injustiça muito grande. Eu quase perdi minha segunda filha. Eu fui mandado lá para o sertão, do Rio Grande do Norte, mas o problema não era o lugar, o problema é que eu fui mandado para, sabe quando mandam para, tipo assim, não vou mandar para morrer, para pedir para sair, para desistir. E eu lembro que eu tinha um pastor amigo que a gente se ligava todo dia e falava, amigo, não entre em psicose. O pastor Gerson, acho que é até bispo agora, bispo Gerson Lúcio, estava em Mato Grosso a última vez que eu soube. A gente se ligava todo dia e falava, olha, não vamos deixar a psicose tomar conta da nossa vida. E eu peguei essa música e ouvi naquele período, e aquele período, quando eu ouvi essa música, eu fiquei ouvindo ela, eu ouvi essa música 30, 40 vezes. Eu reproduzi, eu gravei o playback instrumento por instrumento no meu teclado, tem até hoje. Eu fiz ela original no meu teclado, de tanto que eu amo essa música. Essa música, ela fala assim, ó, em meio ao furacão, lutando com o leão, eu sobreviverei erguendo as minhas mãos, pois eu sei quem tu és, também sei quem eu sou, em meio ao furacão te adorarei, Senhor. Esse é o refrão da música. Aí vem a estrofe, ao medo, ao frio, às dores, eu sobreviverei, e aí volta o refrão de novo. Então, é a música que marca a minha vida, e eu fiz um propósito em cima dessa música. Falei, Deus, eu vou cantar essa música até eu sair dessa situação. E eu fiquei 4 meses, todos os dias eu botava essa música, nem que fosse uma vez, mas eu botava. E aí, eu estava com a minha esposa grávida da minha segunda filha com problema de eclâmpsia. A pressão dela subindo devagarinho, e à medida em que a gravidez ia avançando, a doutora falando, olha, vai chegar uma hora que a pressão dela vai subir de um jeito que corre um risco. Quem sabe que é eclâmpsia sabe o que estou falando. E eu sofrendo, gemendo, e mesmo assim aonde? No altar. Glória a Deus. Deus vai abençoar a tua vida. Deus vai mudar a tua história. As costas arrebentadas pelas chibadas, sangrando, o coração sangrando, e a gente ali na fé, em meio ao furacão, lutando com o leão. Eu sobreviverei erguendo as minhas mãos. Então assim, foi muito bom. Eu estava num lugar onde o povo nordestino ama, o povo Rio Grande, Potiguar, povo natalense, o povo potengiense, que eu passei em São Paulo do Potengi, uma cidade de 17 mil habitantes também, passei em Natal e nessa cidade. É um povo que eu amo, é um povo que quando eu lembro eu me arrepio. A fé do nordestino é um negócio assim fora do comum. Eu lembro que o primeiro dia que eu estava lá, ali Deus começou a falar comigo. Eu passei 4 meses lá só. Mas foi um período assim, um deserto, né? É no deserto que Deus vai falar com a gente, que a gente tem mais intimidade, que a gente se aprofunda, que é um processo. Eu lembro que no primeiro dia eu estava na sede estadual, em Natal, o bispo subiu no altar. E aí vem a experiência, e a música sempre presente nas minhas experiências.
Eu lembro que o bispo subiu no altar, deu a paz do Senhor para a igreja, falou que estava em São Paulo e que tinha voltado. E aí ele fala, fecha os olhos, coloca a mão no coração, vamos adorar a Deus. E o tecladista só começa a primeira frase: por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. E a igreja canta o hino todo sozinha. O bispo não auxilia, o tecladista não canta, ele só toca. E a igreja vai sozinha, numa só voz. Eu lembro que eu chorava. Porque eu vi Deus falando comigo através da igreja. Fica tranquilo, eu sou teu escudo. Não há ferrolhos, não há portas, não há nada. Fique em paz, eu sou contigo. A minha palavra é pura. É escudo para quem nele crê. Então assim, a música eu sempre tive essas experiências. E ali no Nordeste eu tive essa experiência. A última coisa que eu vou contar sobre isso também, que quando a direção da igreja resolveu me mandar de volta, eu não pedi, a direção resolveu mandar por causa do problema da minha esposa. Falou, nós vamos te mandar para o Paraná de volta. A igreja no Rio Grande do Norte, ela não tinha tanta força como tem pro lado de cá, financeiramente falando, e não tinha a passagem, o dinheiro da passagem para comprar para mim, para minha esposa, para minha filha pequena. E faltava uma semana para acabar o prazo da minha esposa viajar de avião. Porque por causa da gestação tem um período que não pode mais. Rapaz, o bispo, pastor, eu estou tentando te mandar embora, já está tudo autorizado, mas não tem dinheiro. Não entra o valor da tua passagem, não entra. Final de mês, aquela luta toda. Do nada, a esposa do bispo, Marcelo Oliveira, a esposa dele fala assim, bem, cadê aquele rapaz que a gente encontrou em São Paulo, o telefone daquele rapaz que a gente encontrou em São Paulo, que é membro da igreja, falou que qualquer emergência que precisasse, era só falar com ele. Na hora ela lembrou. Faltando uma semana para acabar o prazo. Ele ligou pro rapaz na hora, tudo bem, aqui é o bispo Marcelo. Você falou que eu podia te ligar, eu tô com uma emergência aqui. Me explica qual é, eu preciso de 3 passagens aéreas, uma criança, 2 adultos e um dos adultos, uma gestante. Só me dá 10 minutos, já lhe ligo aí. A igreja, a passagem era quase 5 mil reais, as 3 passagens. E a igreja tinha 1.395 reais. Só dava para um. E eu falei pro bispo assim, nem que o senhor tem que mandar minha esposa, depois eu vou. Mas, porque o calor também prejudicava a pressão, minha esposa não suava, ela transbordava. Ela transbordava o dia inteiro. E a pressão subindo. Passou uns 10 minutos. O cara ligou. Bispo, tá tudo ajeitado, me dá o nome dos 3. Passou o nome dos 3. O senhor vai pagar 1.395. O valor que a igreja tinha. O valor que a igreja tinha. Então assim, essas canções e essa experiência foi algo poderoso. Então assim, se eu for falar de canções, eu sou um tipo de pastor que, como músico, a música tem que mexer comigo. Sim. Ela tem que mexer, eu digo, não é só me emocionar. Ela tem que ter um sentido. Ela tem que, tipo assim, poxa, Deus vai falar, essa música fala comigo, fala com as pessoas, essa música aqui, ela transmite algo. É assim que eu tenho essa relação. Então é isso que eu penso. E uma música atual aí que você tem trabalhado na igreja? Atual. Poderia dar uma palhinha para nós aí? Posso. Eu vou. E lembrando, lembrando que no Adore, dia 18 de maio, estaremos juntos. Inclusive eu convido todo mundo, Maringá, região. Você que vai estar em Maringá, de repente você mora fora. 18 de maio, na capela da Unicesumar, entrada gratuita.
eu vou estar adorando a Deus junto com o pastor Cláudio, toda uma equipe de fé, uma equipe de adoradores. Você é o nosso convidado. O intuito desse podcast aqui, além de te trazer as experiências, é te convidar para o dia 18. Já vou fazer aqui um corte já. Você que adora a Deus, você que é um verdadeiro adorador, você que quer adorar a Deus sem placa de igreja, sem rótulo, sem questão doutrinária, Capela do Unicesumar, entrada gratuita, 1 quilo de alimento, se puder levar, não perecível. Se eu estiver errado aqui, só me corrige. Não, é isso mesmo. Mas nós estaremos juntos no Adore, é o terceiro Adore, né, pastor? Quinta edição. A quinta edição do Adore. A quinta edição do Adore, num lugar lindíssimo, maravilhoso, num lugar que foi feito justamente para adorar a Deus. Pode ter estacionamento à vontade, né? Meu Tudo Deus. gratuito. Então nós convidamos você para estar com a gente no Adore. Que hora vai ser, pastor? 19 horas. 19 horas. Capela da Unicesumar, às 18 horas, 18 de maio. Tá longe ainda, mas já coloca na tua agenda, porque nós vamos estar adorando a Deus. O pastor, antes do senhor cantar, né? Nós queremos fazer um agradecimento aí pro pessoal aqui do estúdio Aquafonia, né? Aquafonia, o João e o William Lobão, né? Os proprietários aqui do estúdio, que nos proporcionou essa estrutura aí para nós fazer esse trabalho, né? Então nós queremos agradecer a Deus pela vida dele. E aquele pessoal que quer fazer um clipe, uma gravação, né? Algum trabalho em estúdio aí, de repente quer locar o espaço aqui também para fazer o seu podcast, né? Você pode procurar e entre em contato comigo, né? Que a gente vai estar passando o contato do pessoal aqui da Aquafonia, um estúdio top aqui em Maringá. Estúdios maravilhosos. Quem sabe a gente não grava aqui em breve, né? Maravilha. Grava canções, grava podcast, mais um podcast, Maravilha. além desse. Estúdio maravilhoso, tá de parabéns pro pessoal aqui. Enfim, pastor, vamos cantar Adorador por Excelência, em nome de Jesus. Quero dar o melhor de mim. Eu quero oferecer sacrifício de louvor. Quero dar o melhor de mim. Eu quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que eu sou, e eu nada sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Eu tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser um adorador. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Maravilha. Pastor, nós estamos aí caminhando, né, para o final do nosso podcast, que eu acredito assim que vai servir para inspiração de várias pessoas, né, que vão estar ouvindo esse podcast. E nós queremos já pedir, né, para as pessoas se inscrever no canal, né, curtir, compartilhar, né, nos ajudar na divulgação também, né.
Então, para nós aí encerrarmos, eu quero que você faça uma citação bíblica que você gosta muito para deixar aí para os nossos ouvintes aí. Uma citação, um trecho aí da Bíblia. Jó 42, que eu preguei isso ontem, mas é algo que eu carrego há muitos anos comigo. Não foi Jó 42 que eu preguei, mas eu citei na pregação ontem. É a frase mais, para mim, mais marcante desse capítulo não é: bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. É muito forte, mas não é a principal para mim. Nesse capítulo também fala: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Não é também a parte principal, na minha opinião. Também lá diz que restaurou o Senhor a sorte de Jó e diz tudo que ele recebeu, os filhos. Para mim não é mais importante. A mais importante parte de Jó 42 e de toda a história de Jó é: eu te conhecia antes só de ouvir, mas hoje os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino no pó e na cinza e me arrependo no Senhor. Assim Jó, ele começa uma vida nova. Ele começa um tempo de restauração, de restituição. E assim também Deus tem um tempo para essa pessoa que está nos assistindo. O mais importante não é os planos de Deus se cumprirem, porque os planos de Deus jamais vão falhar. Deus não falha. Mas o mais importante é você deixar de ter Deus só de ouvido, mas contemplar Ele em tudo que você faz. E quando a gente vê um trabalho maravilhoso como Mais pelo Próximo, a gente vê Deus. Eu tive a honra de sábado estar, nesse jantar solidário e ver Deus naquilo que foi feito ali. Então, quando você conhece a Deus pelo que você vê Deus em tudo. Até na hora mais difícil. Verdade. Até no momento mais difícil. E Jó aprendeu em toda aquela caminhada que tudo aquilo estava acontecendo para que de alguma forma ele pudesse contemplar o Senhor. Você está passando por uma tribulação, por um período difícil. Saiba que neste lugar que você está vivendo ou passando, Deus está aí para te ensinar, cuidar de você e te dar a vitória. Eu vou pedir aqui, pastor, por favor, para que as pessoas que me seguem no Instagram, @PRAlefreitas é o meu Instagram, @PRAlefreitas. Me siga, quem não me segue, por favor. Vou fazer o jabá, desculpa. Eu já ia mandar você fazer isso. Mas eu quero que você que me segue, você siga o @Mais pelo Próximo. É assim que está, pastor? Isso, Mais pelo Próximo. Mais pelo Próximo. Se inscreve no canal do YouTube. É o mesmo nome, pastor? Não, Fala, por favor. Deixa eu YouTube, falar que o senhor sabe as redes. É Bem Mais Próximo. Bem Mais Próximo. Bem Mais Próximo. Canal do YouTube Bem Mais Próximo, por favor. Por gentileza, pastor. E as outras redes que o senhor quiser divulgar. O Facebook também, né? Mais pelo Facebook Próximo. Mais pelo Próximo. E aqueles também que de repente estão nos ouvindo, né? No Facebook ele tem o meu WhatsApp, né? O WhatsApp também é o meu particular. Você pode entrar em contato, de repente tem alguma pessoa que quer ser voluntário, né? Um profissional quer ser voluntário, chegar aí no projeto Mais pelo Próximo, entra em contato conosco. Alguma doação, Isso, alimento, roupas, né? Nos procure aí e esteja nos ajudando. Pastor, tem algum projeto aí em mente, né, do senhor? Se quiser divulgar e também, né, dar um reforço nas suas redes sociais e de repente contato, né, para as pessoas entrarem em contato contigo aí. Eu tenho alguns projetos, mas ainda não estão em andamento porque eu precisava de um lugar como a Aquafonia. Aí, ó. Entendeu? Então eu tenho alguns projetos aí de teologia básica, porque eu gostaria de estar fazendo cursos de teologia básica. O que é a teologia básica? É aquela teologia para a pessoa entender o básico da teologia e ela, por exemplo, ela está num culto e de repente um pastor fala, olha, eu fiz uma hermenêutica. Ela não vai se aprofundar no que é hermenêutica, mas ela vai saber o que é hermenêutica.
olhando para a pessoa da Trindade, eu vejo uma tricotomia. O que é tricotomia? Às vezes o pregador solta. Às vezes foi um pregador na igreja da pessoa, que ele tem um nível de teologia, uma linguagem um pouco mais aprofundada, que ele prega, ele acha que está pregando para quem entende como ele. E às vezes são termos que entram e a pessoa, não sei nem o que é isso. Numa soteriologia. Mas o que é soteriologia? Nem sei o que é isso. Deve ser alguma faculdade por aí e a pessoa não sabe. Então a gente vai fazer aquela teologia básica, até para despertar. Se a pessoa, nossa, eu gostei tanto da teologia básica, aí eu vou para o seminário. E do seminário eu vou para uma faculdade. Então eu tenho essa vontade de fazer essa teologia básica. É um projeto meu, só que eu precisava de um estúdio para poder justamente montar as aulas e aí fazer uma espécie de mini curso online de teologia básica para as igrejas, para pastores, porque nós temos pastores que não tiveram teologia. Então eu tenho esse projeto, não está pronto ainda, mas eu vou tocar esse projeto em nome de Jesus, entendeu? E também está de pé. Um dia nós fomos lá na chácara que eu preguei lá para os irmãos, para os dependentes. No centro de recuperação. No centro de recuperação. Hoje é Casa Missionária em Antioquia. Casa Antioquia. Nós fomos lá e eu me comprometi, eu quero fazer esse tipo de trabalho de dar estudos bíblicos para os internos, para os menos favorecidos, que não têm como chegar até eles essas coisas, ou que de repente em pequenas igrejas. Mas geralmente as igrejas são fechadas em relação a isso. Não, só quem dá é o meu pessoal. Eu estou tentando quebrar essa barreira. Talvez um dia eu consiga. O projeto Mais Pelo Próximo está tentando quebrar algumas barreiras. Porque nós somos uma família, um corpo só. Então, não, mas só quem vai falar sobre isso aqui é o medo de alguém falar uma besteira e atrapalhar o trabalho da igreja. Não. A gente vai falar, vai dar pequenos estudos, estamos à disposição. E vamos. Ou então online. Eu tenho o método Eclésia, que é esses dois projetos que eu falei agora estão dentro do Eclésia, que é o discipulado digital. Que eu vou fazer o discipulado digital. Começar a acompanhar pessoas sem tirá-las da igreja delas, simplesmente fazendo o discipulado de Jesus. Discipulando a pessoa para Jesus. Lá na minha igreja tem isso, então você vai aqui, nessa linha aqui, porque a linha teológica da tua igreja é essa, a linha teológica é essa. Eu não vou falar que está errado aquilo, isso aí é um assunto que você vai entrar com o teu pastor, mas eu vou te passar o discipulado de Jesus, que é o mais importante. Quem chega no discipulado de Jesus vai amadurecer, crescer e vai melhorar até o seu desempenho na própria igreja. Minhas redes sociais, desculpa, pastor. Facebook, Pastor Alexandre Freitas. A minha página, Pastor Alexandre Freitas. Instagram, @PRAleFreitas. Maravilha. Pastor, minha gratidão, tá? Pela sua disponibilidade de vir aqui hoje, né? Estar batendo esse papo aqui conosco. Que seja a primeira de muitas, né? Glória a Deus. Tá alinhando projetos, né? Em prol do reino. Glória a Deus, né? O senhor sabe que pode contar comigo. Maravilha. O pastor vai estar no Adore, né? 2024, dia 18 de maio, ali na Capela da Cesumar também, fazendo ali um período de louvor também juntamente conosco, tá? Então, mais uma vez, nós queremos agradecer o pessoal do estúdio aí, Aquafonia, né? Que Deus abençoe João, Lobão, Deus abençoe por essa estrutura aí magnífica. Deus abençoe. Pastor, minha gratidão. Eu que agradeço. Que Deus abençoe. Amém. Sua consideração final e despeça aí dos nossos ouvintes. Obrigado, gente, por estar. Você vai assistir esse podcast e vai tocar no teu coração. A gente está aqui só passando um pouquinho do que a gente viveu e peço que vocês orem pelas nossas vidas, pelo projeto, pelos nossos ministérios, pelas nossas famílias. Não é fácil, mas Deus é fiel. Eu quero reforçar uma coisa aqui que o pastor Cláudio não pediu, mas se você puder entrar no WhatsApp dele, nas redes sociais dele, puder ajudar, doar comida, refrigerante, doar ofertas, ofertar, fica à vontade. Você vai estar ajudando um projeto que de fato
vai ajudar o próximo. Eu tenho acompanhado de perto, eu tenho visto com os meus olhos o quanto tem sido maravilhoso o que Deus tem feito através da vida desse homem de Deus, tá bom? Obrigado, gente, uma honra, pastor Cláudio, a gratidão é minha. Estúdio Acofonia é o início de acredito que é o início de uma parceria também, e vai dar certo em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Se inscreva e curta e compartilhe esse vídeo. Deus abençoe a sua vida.